começamos. Boa tarde, é um prazer estar com todos vocês conectados aqui na internet. Hoje é um dia, uma quarta-feira, dia 17 de agosto do ano gregoriano 2022. Eu sou o professor Esteban Celedon. Dessa vez apareço com Esteban Celedon. Quem me conhece sabe que costumo aparecer como Flora Polanco. Dessa vez estou aparecendo com o nome assim, oficial, Esteban Celedon, e também com uma decoração no fundo, né? Boas-vindas, então, a todos. E estamos começando esse segundo módulo, né, do segundo curso de estudo da tradução. Para quem se conectou antes, eu já dei uma introdução de 15 minutos, né? Não vou repetir agora, mas acredito que também várias pessoas que já conhecem, já têm acompanhado o primeiro curso, né? Então, vai mudar para quem já estava acostumado com os outros procedimentos, né? Agora vai mudar um pouquinho. Sou eu que vou dar essas 5 aulas, né, programadas para as quarta-feiras, sendo que dia 7 de setembro, como vocês sabem, já tem feriado, então essa semana vai ser na terça-feira, dia 6, né? E depois, na semana seguinte, 14 de setembro, será a última aula para acompanhar, como já tinha comentado, o calendário pedagógico, né, que a gente se encontra na UFAM, que é a faculdade, a universidade onde eu trabalho, né? E, bom, é um prazer poder compartilhar essas aulas, né, porque poderia ser, geralmente a gente dá, né, trabalho com esse tipo de aulas diferentes, né, coisas que não são dadas no currículo normal, né, aprovado da Faculdade de Letras, né, a gente pode fazer curso, vai fazer esses cursos de curta duração com temas específicos ou coisas que não são trabalhadas, né, regularmente, né. E a grande vantagem agora com a internet é que a gente pode compartilhar isso. Então, para quem acredita numa educação que seja pública, gratuita e de qualidade, isso aqui é essa manifestação, né? Pública porque tem por trás uma universidade pública e porque é aberto ao público, né? Os projetos de extensão são isso, né? Levar o conhecimento e os estudos da universidade para fora do mundo da universidade. A universidade só existe porque tem uma sociedade que precisa desses estudos que a gente realiza dentro da universidade. Então, creio eu, e muito, né, que temos que, de alguma maneira, levar esses conhecimentos, essas pesquisas, essas reflexões para o público em geral, e não só alunos da universidade que são uma parcela da sociedade, né? Então, é um trabalho público, gratuito no sentido de que ninguém está pagando para assistir o curso, mas isso não quer dizer que seja tudo gratuito, né? Custa dinheiro. Deu esse dinheiro é outra coisa, né? Os outros cursos, que como tem vários professores, cada semana um professor, ninguém cobrou nada, né? E agora aqui eu também pouco do salário que já está, né? Mas é uma proposta que isso aí não é sequer no Brasil, em outros países também se fala de uma universidade gratuita, né, no sentido de poder chegar ao maior número de pessoas e que a maioria das pessoas a maioria das pessoas não tem condições de estar pagando, principalmente no Brasil, mas em outros países também, né? É difícil ficar pagando um curso, então esse é gratuito, que a pessoa não paga para estudar, mas isso não quer dizer que seja de graça, que não tem um custo, né? Tem um custo, sim.
né? Mas isso é diluído, a gente quase não percebe. E de qualidade, a questão que é a terceira linha, né? Ensino público gratuito de qualidade. A qualidade, esse tipo de movimento é que é uma manifestação da preocupação que temos, né, em trabalhar com qualidade. Porque uma coisa é você dar aula, uma vez ele dá aula, né, numa sala de aula com um grupo de alunos, outra coisa é você se dispor a dar uma aula aberta para quem quiser acompanhar. Isso aí exige uma preparação mais, com mais base, mais preocupação na qualidade. E para falar alguma coisa que, claro, que não seja o mesmo que se fala sempre, né? Tem que ter alguma diferença, né? Esse curso, essa proposta de curso é para quem está iniciando ou quer se iniciar nos estudos da tradução literária e precisa, viu a necessidade de estudar um pouco, de entender o que é a teoria da tradução, né? Se tem gente que já está estudando, talvez já tenha feito uma disciplina ou já tenha lido um livro, mas sempre é bom ver o outro ponto de vista. Essa primeira aula vai ser uma aula, assim, talvez das 5, talvez seja a aula, não sei o que, vai mudando no transcurso, mas pela proposta que eu tenho, que eu pensei, vai ser a aula assim, mais original, que é de um trabalho que eu venho realizando já faz algum tempo. Então, por isso que eu dei o título de por uma filosofia da tradução, né? Então, a gente parte pelo princípio que somos professores e pesquisadores de uma universidade, onde se espera que o trabalho seja científico, né? E uma das características do trabalho científico, do estudo científico, isso em qualquer área, seja química, física, direito, medicina, em qualquer área dos estudos sendo científico, precisa de uma teoria, né? Tem que ter uma teoria, né? E em alguns casos também uma crítica. Hoje eu vou falar uma coisa, uma crítica, mas uma coisa, eu vou apresentar uma coisa e depois vou falar outra, porque a gente vai ter, é um trabalho que está em andamento, mas também como mais um trabalho que eu já dei palestras sobre isso, já dei aulas sobre isso, já publiquei, né? Sempre esse nosso trabalho está sempre em constante movimento e a gente vai, com a experiência, né, refletindo novas coisas, né? Então não é uma coisa fixa, né? Vai mudando. Principalmente quando a gente fala de filosofia da tradução, né? A filosofia trabalha mais com isso, com o pensamento crítico, né? Sobre determinado assunto, né? Eu me apresentei só como professor Esteban, né? Sou do curso de letras espanhol da UFAM, mas a minha graduação, tenho 2 graduações, uma especialização e um mestrado em filosofia. Então, eu venho dessa área de filosofia. E depois que com o doutorado fui para a literatura, especificamente a literatura espanhola, e na verdade aí fui já sendo professor da UFAM, me uni ao Núcleo Quevedo, que trabalha com traduções, e aí saiu a proposta de fazer um postdoc, que eu fiz em 2017, 2018, em estudo da tradução, com uma tradução, como é de costume lá do Quevedo, não foi de Quevedo, assim, mas foi de Cervantes, que é do mesmo período, né? Segundo o espanhol, eu fiz a tradução do Tremens Cervantino, né? E entre outras coisas que realizei lá. Mas essa base, esse início que eu trago da filosofia, sempre tem essa característica que, quando eu vou pensar em alguma coisa, sempre penso inicialmente com esse olhar filosófico, né? De olhar o problema e de olhar esse problema de uma maneira crítica. Então, quando comecei, isso antes de fazer o pós-doutorado, mas já comecei a
a trabalhar com o estudo da tradução, a minha preocupação era isso, né, mais filosófica, digamos assim, de entender. São questões básicas. O filósofo é aquele cara que, a vezes, pode ser chato, porque pergunta as coisas que você acha óbvio, mas o filósofo não são óbvios. Eu vou compartilhar com você um texto que já foi publicado, né? E a partir desse texto, eu vou lendo e vou fazendo também algumas considerações, tá bom? Estou compartilhando. Tirei essa mancha para dar uma ideia. Bom, aí, claro que eu fiz pequenas alterações, né? E aí esse é um texto que eu publiquei em parceria com a professora Silvia Bentimon, da UFPA. Quem assistiu o primeiro curso de tradução, que é no início do ano, a professora Silvia foi a que trabalhou com terminologia, né? E teve um evento em Manaus, eu a convidei, e desse evento a gente preparou um texto, que é esse aqui, em parceria, né, em a quatro mãos, né? E eu trabalhei uma parte e ela outra, né? E bom, a gente deu como título uma matéria que o título é Estudo da Tradução Literária e Especialidades, né, a título de prolegômenos, né? Prolegômenos são os primeiros ensaios que você faz sobre um assunto. Depois vou disponibilizar isso, né? Porque tá publicado, mas a publicação é difícil, né, de encontrar. A não ser que tenha, por acaso, na biblioteca, deve ter, né, da UFAM, de outro lugar. Né? Mas aí está apareceu no livro Linguagem, Ensino e Formação Docente, que saiu pela UEA em 2019. Né? Foi na página, essa é a referência, na página 207 a 225, e tem o ISBN, está aí. E agora eu trago para vocês. Tá? Essa introdução é o que eu coloquei, quem pode, não sei se todo mundo acompanhou, eu fiz um resumo, né, que seria a apresentação, seria mais ou menos isso aqui. Né, e aí eu leio para vocês, né, tendo em conta que a tradução como atividade filosófica hermenêutica inerente à produção intelectual do ser humano e a tradução de textos literários, em particular, tem histórias de muitos séculos. Né? Os romanos estudavam e traduziam os clássicos gregos. Né? Curiosamente, só no passado, século XX, ou seja, recentemente, quem está pensando nos gregos, romanos, né? Há mais de 20 séculos atrás, somente agora, há pouco, né, que surge a preocupação de discutir a tradução e criar tanto uma teoria quanto uma crítica da tradução. Hoje, na próxima aula, vamos ir cada vez mais entrando na teoria crítica da tradução. O professor Júlio, da UNB, apresentou, foi um dos convidados do primeiro curso, ele falou da crítica da tradução. Isso está disponível no canal YouTube do Grupo Agrária Literária. Tá? Bem, a segunda metade do século XX assiste também em face à necessidade de interlocução da ciência e seus agentes ao surgimento da tradução de especialidades e as suas nuances terminológicas, e ato contínuo surge o tradutor profissional. Então, era uma área, ainda é uma área que, às vezes, a pessoa traduz, mas não se diz que é tradutor. Né? Nos eventos que tem sobre tradução, aparece isso, assim, que a pessoa não se coloca como tradutor. Né? É outra coisa, é professor, é outra coisa, e às vezes nem fala que é tradutor. Ou, quando fala que é tradutor, é tradutor também, né? Mas cada vez está aparecendo mais a figura do tradutor, está reconhecendo o trabalho, né, desse profissional.
né? Então, a tradução de texto, independente do gênero e tipologia, se justifica em outros aspectos pelo fato de abrir caminho a outra forma de expressão, em outras línguas, outras culturas, outros lugares, outros tempos históricos, utilizando os recursos de cada língua para articular e confrontar modos de saber e de experiência, permite exercitar a questão da transposição da língua formal, técnica, mas também coloquial, das gírias e expressões criadas na fala cotidiana de um grupo de pessoas, de um local e de uma época específica, sempre presente em textos literários, igualmente contemplado nos estudos da socioterminologia, né? E auxiliar no andamento da reflexão teórica acerca de aspectos específicos da tradução. E, desta forma, conhecemos a seguir o texto que eu vou comentando, há exposições de algumas reflexões sobre a possibilidade de tradução, tá? Desde um ponto de vista filosófico. E sequência trazemos percepções sobre fazer tradutório como necessidade comunicativa e colaborativa, considerando-se a ambivalência dos textos de especialidades, assim estabelecendo uma visão ampla de densa da diversidade das competências envolvidas nessa atividade. Bom, então, estamos falando de tradução, né? Já falamos, o pensamento, a teoria, sempre vem depois, né? Sempre é retardada, né? Sempre vem depois. Primeiro vem a prática e depois tem um problema, as pessoas tentam resolver esse problema e se funciona ou funciona mais ou menos, aí depois que vem o teórico, né? Que vai estudar isso para propor uma teoria, um sistema, uma metodologia, né, que dê conta e nos ajude a enfrentar esse mesmo tipo de problemas similares no futuro, né? Essa é a história. Funciona assim: primeiro o problema, depois as soluções, várias, as tentativas, né? E em terceiro lugar, que vem o pensamento, né? Aí tem que ter tempo, né, para pensar, né? E para, digamos assim, melhorar, otimizar esse fazer. Ao contrário do que pode acontecer de pessoas leigas no assunto, o pensamento nunca é desvinculado de um fazer, né? O que costumo dizer foi que o único pensador que não faz nada é aquela estátua conhecida de Rodin, né, que é um pensador que está numa posição de pensando, né? Esse não faz nada, inclusive também não pensa, tá? Porque todo pensamento, ninguém pensa porque não tenho nada para fazer, então vou pensar. Não, é porque já não teve muito o que fazer e para tentar melhorar, otimizar, vou pensar em maneira de entender melhor esse problema para encontrar novas soluções. Então, o pensamento em qualquer área sempre vem depois e sempre tem essa preocupação de um agir, né? Esses discursos, né, de pessoa que não conhece, que fala, não, porque a pessoa pensa, um intelectual pensa, mas não faz nada. Não faz nada, então também não está pensando. Porque a pessoa que pensa para fazer alguma coisa e faz alguma coisa, né? Não fica só essa ideia de que o pensador só fica pensando e só para ele. Isso não em todos os níveis, desde um professor universitário como eu até um cientista, um famoso aí, um grande gênio. Todos nós pensamos porque temos algum problema e compartilhamos isso. Esse curso prova isso. A gente está compartilhando esses conhecimentos, esses pensamentos para incentivar os outros a também
pensarem a também procurarem outras soluções ou otimizar as soluções, como quer dizer. Bom, então, em termos filosóficos, o primeiro que vem, a pergunta inicial se a tradução, estamos falando de tradução, sim, mas a tradução é possível? Né? Então, aí eu faço como um texto bem filosofia, né? Na tradução, faço a referência com os gregos, principalmente em Platão, meu mestrado foi em Platão. Né? Então, uma língua pode ser definida um código de comunicação, uma tecnologia, tá? De um determinado grupo social. Depois aparece outra definição, mas estamos falando aqui a partir de uma visão acadêmica, a partir de uma visão de quem trabalha com isso. Né? Que a outra pessoa que não tem conhecimento da língua e quer manipular a língua por outros caminhos, que seja, mas a gente tem outras preocupações porque conhecemos a língua. E isso em qualquer área, né? Medicina, claro, estou com dor de cabeça, não, então vou tomar uma aspirina. Não por isso sou médico, né? E pode, a vezes, a aspirina pode resolver o problema, outras vezes pode não resolver o problema, né? Então, temos que ter cuidado, porque sempre vamos encontrar, e isso aí, em termos numéricos, tem muito mais gente que não entende do assunto e, claro, que dá o palpite, do que gente que entende do assunto, né? E aí não dá palpite, aí estuda o assunto, né? Vem com soluções, né? Com propostas sérias, fundamentadas, né? Que é o trabalho que a gente faz em qualquer área, né? Em tradução também também é assim. Então, repito, a língua pode ser definida, por isso que eu falo pode ser definida, porque outros podem definir diferente, mas aqui, na nossa área, podemos definir como um código de comunicação, né? E uma tecnologia de um determinado grupo social. Entendida dessa forma, a língua carrega, além dos códigos linguísticos, códigos específicos desse grupo, né? As tradições, história, maneira de ver o grupo, de ver a vida, de ver o mundo, de se ver e de ver o outro, né? Isso tudo está presente na língua, né? Nesse sistema na língua, e nesse sistema complexo, que é a linguagem, né? E que está aí para servir para a comunicação, né? Sendo assim, aprender uma língua, ter proficiência nela, usá-la adequadamente e, de certa forma, aprender, viver, participar desse grupo e, mais do que isso, de perpetuar sua história e suas tradições, né? Até aí não há maiores problemas, suponho eu, né? Nosso entender. Quanto à clareza de compreender o uso da chamada língua, seja ela oral ou escrita, né? Há alguma diferença, sim, né? Mas aí estamos falando em termos da língua, tanto oral quanto escrita. Nos referimos, entretanto, à possibilidade a possíveis problemas da utilização da língua e da sua eficácia no comunicar. E aí abro um parênteses, porque eu fiz esse texto pensando na tradução. Mas quando a gente vai estudar a linguagem, em linguística, né, e em específico a comunicação, e se efetiva uma comunicação, né, isso acontece dentro de uma mesma língua. Né? Então, há problema de comunicação falando a mesma língua. Não é um problema que surge porque a gente vai traduzir. Não, surge também uma questão na traduzir. Mas essa comunicação a partir de uma língua, há alguns problemas também dentro de pessoas que falam a mesma língua. Né? E, bom, o português é uma... claro, né, a realidade do norte do país é um pouco diferente da realidade do sul do país, do sudeste, né, de Portugal, que também fala português, e de outros países que também falam português. Se vamos para o espanhol, então, também os países que língua espanhola não são tão grandes quanto o Brasil, né, de tamanho, mas são muitos, né, e
América, a maioria dos países fala a língua espanhola, né? E se fala em Europa, né? E em África e em outros países, né? Em Oriente, tanto espanhol como português se fala também em Oriente, né? Então é bem amplo e então, é bem complexo, não porque você fala a mesma língua, vai se entender 100%. Isso, quem viaja sabe, né? Se viaja pelo Brasil, sabe, se vai para fora, se vai a Portugal, aí também vê outra diferença, mas que, claro, a gente, se tem domínio da língua, acaba resolvendo o problema. Mas só para você pensar, tomando consciência de que nesse ato de se comunicar, podemos encontrar alguns problemas, mesmo que seja na mesma língua, que as duas pessoas falem a mesma língua, tá? Então, não vamos achar que a tradução tem problema, sim, tem, mas é problema linguístico, né? Então, estamos aqui para tentar resolver isso, né, da melhor maneira possível. Então, continuando, já quando queremos expressar o dito ou escrito numa língua em outra língua, né, surge a primeira grande barreira a ser transposta. Isso, por isso que falo, em termos, quando escrevi esse texto, estava pensando em tradução, mas na verdade não é a primeira barreira, porque a barreira existe mesmo na mesma língua, né? Então, mas surge assim, há um diferencial ali, né? Assim como há um diferencial se você fala com duas pessoas do norte falam e depois um do norte fala com alguém do sul, do sudeste, vai haver aí alguns detalhes, né? Então, você mudando de língua, isso fica mais forte ainda, né? Você percebe mais, né? No caso do quem estuda espanhol, né? O famoso falsos amigos, né? Que é uma palavra que em português significa uma coisa, em espanhol significa outra. Todo aluno de espanhol sabe disso, né? Mas também, né, com o português, né, algumas palavras, né, que designam uma coisa aqui no Brasil e em Portugal diferente, né? Pode acontecer também, menos claro, né, mas sim há, né? Então, recorremos à tradução, né? Se são duas línguas diferentes, a saída é a tradução. Dessa forma, traduzir seria um ato de transpor os códigos de comunicação de um grupo social histórico-geográfico para os códigos de comunicação de outro grupo social histórico e geográfico, né? Em outra língua, né? Quando estes grupos são linguisticamente próximos, né, no caso do espanhol e do português, né, tem algumas semelhanças, são próximos, né, e geralmente possuem manifestações, se não semelhantes, ou menos equivalentes, com o qual o exercício da tradução tem muita possibilidade de ser eficaz, né? Porém, quando queremos fazer a transposição de códigos de grupos sociais históricos e geográficos distantes do ponto de vista linguístico, por exemplo, entre línguas modernas europeias, no caso do português ou mesmo espanhol, né, e uma língua indígena no Brasil, ou entre o grego de Homero e o português de Camões, né? Há muita diferença aí, né? Então, a tarefa complica-se, dificulta-se, e a transposição corre o risco de empacar e não ocorrer, ou se ocorrer, não ser totalmente eficaz. Nessa época, tinha menos experiência, hoje em dia, e olha que foi há pouco tempo, né? Mas hoje em dia não tenho tanto essa preocupação, né? A gente vai vendo com a prática, a gente vai vendo que a gente vai arrumando, né, saídas eficazes, né, também com isso. Agora, claro, não é o grego de Homero, quem já em língua de letras já estudou grego clássico, né, não é a mesma coisa que estudar português e espanhol, né? O grego tem algumas são diferentes, né? São línguas bem diferentes, assim como o alemão, né? Também. Então,
E se a gente falando em tempos diferentes, né, quando a gente estuda o grego clássico, né, estuda o grego homérico, né, o grego ático, né, e depois vai evoluindo e a gente vai aprendendo as marcas dessa evolução, né? E não é todo o grego não é o mesmo de Homero que de Platão, por exemplo, e sem dúvida não é o de agora, né? Apesar que o alfabeto assim o mesmo, mas são outras línguas, né? Bem bem distante, né? Por causa do tempo, né? A língua são línguas vivas, né? Vão se transformando, então isso a gente percebe. Então, continuando aqui, nesta oportunidade, propomos evidenciar alguns problemas que se apresentam mesmo antes de começarmos a trilhar esse caminho da transposição de um código linguístico para outro. Então, a pergunta que a gente se faz, a tradução é possível? É possível traduzir? Claro que é possível, né? Mas a gente pensar isso, para não cair em falsos problemas. E aqui vai aparecer falsos problemas. Quando a gente começa nessa área, surgem muitos falsos problemas, né? Que a gente pensa que é um problema, mas na verdade isso não é um problema, né? Quando vai ver, é bem mais tranquilo do que possa imaginar quando a gente não conhece. Por isso que eu vou fazendo esses comentários aqui para mostrar de que não é tão complicado assim. Então, algumas curiosidades iniciais, né? Existe tradutore traditore, né? Diz um provérbio italiano, que literalmente significa, traduzindo palavra por palavra, né? Tradutor traidor, né? Tradutore seria tradutor e traditore seria traidor. Eu não sei se estou pronunciando direito o italiano, mas italiano, apesar de já ter falado com italiano e lido em italiano, mas assuntos específicos, a parte da fala, da pronúncia, nunca tive aula, nunca aprendi. Né? Mas cabe, por isso que estou também projetando o texto para que vocês acompanhem, ou podem buscar também, isso aí é conhecido, há outros textos que falam sobre isso. Mas, no entanto, se perguntarmos a um italiano que domine a língua portuguesa, ou a um brasileiro, ou outro luso-falante que domine a língua italiana, este nos dirá que deveríamos interpretar a frase e não traduzi-la. Ficaria assim, a tradução trai, ou a tradução pode ser traiçoeira. Muda, né? Muda bastante isso. Como vemos, logo de cara topamos com a primeira dificuldade. Não é dificuldade. Hoje em dia eu tiraria essa palavra dificuldade, mas com o primeiro impasse, o suposto impasse, né? Em que a tradução é literal, ou seja, por palavras, ou é por sentido, né? Por ideias. Né? Interessante notar que este problema suscita outro. Né? A quem se dirige a pergunta sobre a tradução? Né? Quem tem proficiência, autoridade, conhecimento suficiente para responder a esta questão, a este problema? Vem outra vez. Não se trata de ser democrático, né? A ciência, se estamos dispostos a fazer um trabalho científico, a ciência não é democrática. Né? 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo e não adianta fazer uma eleição para decidir se 2 mais 2 é 4 ou se vamos fazer 2 mais 2 é 5, porque aí ganhamos um ponto a mais, né? Isso não cabe, né? A maioria pode decidir que 2 mais 2 é 5, mas não, de fato, 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Então, não se trata de perguntar para todo mundo e ver quem... Não, a maioria também não. Se trata de perguntar para quem conhece, para quem estuda. E aí a gente vai encontrar, como em qualquer estudo científico, mais de uma resposta, mais de uma possibilidade. Né? E a gente vive com isso, felizmente, né, porque somos pessoas diferentes e vemos os problemas de maneira diferente e estudamos esse problema de maneira diferente. Há poucos trabalhos sobre filosofia da tradução, pouquíssimos. Né? Eu tenho pesquisado há poucos.
Mas desse pouco que há, você vai ver, se vai ver outro texto, pode ser muito diferente ao texto que estou apresentando aqui, né? Depende de cada pessoa e também, como eu falo, da necessidade da pessoa, qual é a necessidade que leva a pessoa a pensar esse assunto, é o que vai dizer, o que por onde vai a pesquisa e as conclusões que vai chegar. Tá? Então, curioso constatar que o livro mais traduzido no mundo, a Bíblia Sagrada, né? Na sua primeira parte, o chamado Antigo Testamento, relata a história da Torre de Babel, que nada mais é, para simplificar a história, né, do que uma explicação metafórica do surgimento das várias e distintas línguas faladas nesse mundo terreno e material. Eu não vou entrar aqui a questão religiosa, né? Estou lendo, fazendo um comentário enquanto professor, né? Professor de língua. Né? E porque se fala essa da questão do mito da Torre de Babel, em tradução se fala isso, né? Então, por isso que estou trazendo aqui, não vou discutir, e não faz sentido também para esse tipo de abordagem de estudo discutir religião, não, longe disso. Só porque existe esse suposto mito da Torre de Babel, né, que aparece em vários textos, né, dos primeiros estudos sobre a tradução, por isso que estou trazendo isso aqui, para mostrar de que não passa disso em termos de tradução, tá? Em termos de tradução. Tá? Seria, então, um castigo divino pela ousadia do homem que quer chegar até Deus materialmente. A partir de então, os homens falam distintas línguas, assim não podem compreender-se, não há comunicação. Qualquer outra petulante tentativa para planejar um caminho que suba materialmente até a divindade fica inviável. O problema é que, para nós, dos estudos da tradução, a história da Torre de Babel transformou-se num mito, né? E como todo mito, o mito surge quando você não tem uma resposta e que nasce um mito. Né? E que para a gente que trabalha, que estuda, que pesquisa os mitos, é dificulta. A não ser que vamos fazer um trabalho sobre mito literário, outra coisa. Né? Bom, o chamado mito de Babel vê a tradução como uma maldição divina. Já que a pessoa fala línguas diferentes e não se entendem, cabe ao tradutor fazer esse trabalho praticamente como um castigo divino, né? Que, na melhor das hipóteses, seria uma cópia infiel, infidelidade que não deixa de ser um pecado, né? De um suposto original que, por ser humano, não é perfeito. Né? Resumindo, a tradução seria um castigo e o tradutor um pecador. Né? Mas, como dissemos, isso não passa de um mito, para a nossa sorte. Tá? Então, repetindo, fazer essas reflexões, tomando como base, como parâmetro, a tradução e o que se fala desse tal mito de Babel, né, em termos de tradução. Tá? Outra curiosidade seria que, para aqueles que falam ou escrevem uma determinada língua, conhecer a etimologia de uma palavra que utilizam a diário é um luxo desnecessário, um requinte que não acrescenta nem subtrai nada de relevante ao ato linguístico. Tá? Para a maioria das pessoas, né? Para um linguista não. Né? Contudo, tanto a semântica quanto a etimologia ajudam a compreensão do sentido das palavras, contribuindo assim com valiosas informações ao trabalho do tradutor, que preza pela fidelidade, mas que, por ironia que pareça, nunca está a salvo do risco de traição ou pecado. Estou fazendo um jogo aqui, né? Na verdade, é muito discutível isso da fidelidade, quem disse que tem que ser fiel, né? E também como é uma interpretação bem humorada, isso de chamar, isso de risco de traição ou de pecador. Mas é o que aparecia, né? Se você vai ver texto mais antigo, é o que aparece aí, né? O tradutor como um traidor, né? Ou como um pecador, né? Mas não passa de mito. Se lemos um texto traduzido palavra a palavra, certamente encontraremos todas as palavras
não obstante, vai nos faltar o texto, né? Eventualmente pode ter palavras que a gente não possa traduzir. De vez em quando, quem procura na internet, palavras intraduzíveis, mas é uma palavra, mas isso não quer dizer que o que a pessoa está falando não possa ser traduzido, né? A palavra pode ser, né? Bom, não saberemos interpretar o que o texto diz. Será um texto composto de palavras, mas sem sentido, né? Por exemplo, traduzir palavra por palavra é meio complicado. Pouco adianta, ou mais bem, atrapalha por nota de rodapé, né? Pois nota de tradutor, em muitos casos, denuncia sua ingerência entre o leitor e o autor. Lembramos que o sonho de um bom tradutor, em muitos casos, é ser invisível, né? Atenção, não é a mesma coisa de ser ignorado, ser invisível, que não apareça o tradutor, né? Que apareça, que não apareça, claro que vai aparecer de alguma maneira, né? Principalmente se for Borges, por exemplo, traduzindo do inglês para o espanhol, aí aparece com certeza, mas a preocupação dele era outra, era traduzir, mas ele estava preocupado com outras questões também literárias, né? Então, aí não é o Borges, me refiro ao escritor argentino, Jorge Luis Borges, né? Ele tinha outras preocupações, né? Então temos que ver também em que instância está. Tá? O bom tradutor aspiraria a ser semelhante ao cristal, né? Que protege o vento e do frio, né? Permitindo, no entanto, captar o exterior, o mundo, a natureza em todo o seu esplendor. Um bom tradutor seria, dessa maneira, anônimo, transparente, imperceptível. Nota de tradutor, melhor evitar, né? Porque, acaso, claro, quando a gente trabalha com tradução acadêmica, aí a nota do tradutor vem uma nota explicando também, assim como quando a gente faz uma edição de uma obra também comentada, bem com nota, né? Principalmente para quem trabalha com texto mais antigo, por exemplo, do século XVII, vai ser necessário, né, ter uma nota para explicar, isso em termos de estudo, mas em termos de tradução para fluir, você não pode ficar... Imagina se foi essa tradução, quando fala de intérprete, né, que faz faz ao mesmo tempo, né? A pessoa vai falando e o outro vai traduzindo num congresso, por exemplo, de outras línguas. No caso, o tradutor tem que traduzir, não pode ir lá querendo dar explicações, né? Mas é diferente quando a gente faz um estudo, aí é outra coisa, tá? Bem, deixa eu ver, tá 42 minutos, estou controlando aqui o tempo da apresentação, para não cansar, limitei em 1 hora, tá? Continuando com as curiosidades, prolegômeno ou prolegômeno, não? Depende, você pode escrever, não sei se mudou isso com a nova novo acordo ortográfico, né? Mas aparece, a gente vê a escrita, né? O prolegômeno é um termo literário derivado de um particípio grego que significa as coisas que são ditas antes, né? Não confundamos com prólogo, tá? O prolegômeno pode ser a introdução ou prefácio a um estudo mais particular de qualquer ciência, filosofia ou, neste caso, um estudo literário ou linguístico, né? Seria uma espécie de um estudo preparatório para que se possa, na medida do possível, melhor compreender o tema, o problema, objeto, que terá uma exploração mais profunda posteriormente. Aliás, é a proposta desse curso, dessas 5 palestras, é ir e fazendo isso, preparar vocês para que no próximo ano a gente entre mesmo na teoria da tradução, né? E digamos assim, nos clássicos da teoria da tradução. Tá? A finalidade do prolegômeno não é chegar a uma conclusão do problema proposto, né? Por isso que eu escrevi, faço comentários, e mundo, estamos começando, né? Estamos aprendendo com isso, né? Então, esse tipo de trabalho tem essa característica, né? Aliás, a proposta do prolegômeno
está situada antes do problema, né? Metaforicamente, é a escada, o caminho que nos conduz à moradia ou aos sítios, né, do problema. Nesse transcurso, o objetivo é determinar quais são os pressupostos básicos que nos vão determinar a conclusão de um estudo maior proposto para um segundo momento. Isso, em termos de estudo científico, é primordial, né? Temos que conhecer isso. Quem já tem algum estudo, já é formado, ou tem mais mestrado, doutorado, sabe dessas coisas, né? Que a gente tem que ter essa base, e uma base sólida, e conhecê-la bem, né? Para não cair em bobagem, vamos dizer assim, que são que não levam a nada, né? Temos que saber onde que a gente está pisando, né? Quais são os verdadeiros, saber identificar os verdadeiros problemas, né? Sendo assim, esta parte do trabalho poderia receber o título de prolegômeno à possibilidade da tradução, dado que a intenção é incitar o atento leitor a pensar, refletir os problemas básicos que a tradução suscita, em primeiro lugar, traduzir é possível? Né? Esta é uma questão anterior ao ato de traduzir. Se não traduzir, primeiro temos que saber se é possível traduzir, né? Vou subir vou atravessar o rio. É possível atravessar o rio? Tem que saber se é possível para depois tentar traduzir, depois tentar atravessar o rio, senão posso morrer, né? Um rio... tem gente que atravessa nada, o Rio Negro, em Manaus, depende também da pessoa. Eu não vou me arriscar a tanto, né? Então a gente tem que ver, analisar se é possível para começar a tarefa, né? Assim como os filósofos gregos, em seus primórdios, ante o problema do conhecimento, primeiro se questionavam se o conhecimento era ou não possível. Da mesma forma, entrando no campo da tradução, propriamente dita, os indagamos sobre a possibilidade da tradução. Esse é um tema clássico na filosofia, né? O conhecimento é possível? E a mesma coisa que eu estou partindo do grego, minha formação é clássica, né? E meu mestrado foi em Platão, como tinha dito, né? Então tem sempre essa parte mais ou menos com essa base, né? Perdão. Bem, escolhemos seguir o roteiro filosófico grego sobre a questão do conhecimento, a saber, o conhecimento é possível, que tipo de conhecimento é possível, qual é a autenticidade e veracidade desse conhecimento, a quem cabe o papel de passar esse conhecimento, ou seja, ensinar, né? Segundo a tradição platônica, o conhecimento é possível, sim, né? Sendo este em 3 níveis. Isso para Platão, isso como exemplo, tá? Só como um guia, assim. Não estou querendo convencer a ninguém a seguir a filosofia e estudar a filosofia de Platão. Como base, estou tomando, já que é uma proposta da filosofia da tradução, estou seguindo um caminho que já foi trilhado por outro filósofo, nada menos que Platão. Tá? Mas é claro que depois quem estuda Platão tem também suas críticas aqui, né? Mas, bem, os 3 níveis seriam sensível, inteligível e intermediário. Platão fala, né? A veracidade do conhecimento vai de forma crescente do sensível, material, terreno, né, ao inteligível, espiritual, filosófico, né? Aqui estamos traduzindo Platão também, né? Tem esses cuidados também, né? Bem, passando, né, então, do sensível ao inteligível, passando pelo intermediário, que para Platão seria a matemática, né? E a quem melhor pode dar conta desta tarefa, segundo Platão, é o filósofo, tendo em Sócrates, ou mesmo Platão, a figura ícone, né? Então, o filósofo é esse intermediário que ajuda as pessoas a levarem do conhecimento material sensível ao conhecimento inteligível. Espiritual já é uma tradução meio um pouco forçada, mas com a intenção de que me entenda, né? Quando a gente estuda a filosofia, trabalhamos com o conceito, e há conceito
qualquer conceito não se traduz, né? Porque é um conceito, não é uma palavra, né? Não é traduzir palavra. Aí, então, em filosofia, né, é comum encontrarmos alguns conceitos gregos que não se traduzem, né? E como é para especialista, o especialista sabe de que está falando, né? Desta forma semelhante, mimética, né? Mímice, por isso que estou falando, mímice é um conceito grego, né? Que é diferente em Platão que em Aristóteles e que em outros, mas que em literatura se estuda, né? Principalmente o conceito de mímice de Aristóteles, né? Bom, vamos lá. Voltemos à tradução, né? Dessa forma semelhante, mimética, o roteiro desta caminhada no âmbito da tradução passa pelo seguinte degrau. Primeiro, a tradução é possível, lá em filosofia, esse conhecimento era possível, que a tradução é possível. Todo texto pode ser traduzido ou há diferenças, né? Como saber se a tradução feita é fiel ao texto de partida, né? Se estou traduzindo mesmo, a proposta é uma tradução do texto, né? E quem tem a competência, a autoridade de levar a cabo essa tarefa, esse desafio, né? Então, bom, e de que forma fazer isso? Então, eu não vou, muito, apesar que o texto são poucas páginas, né? Explicar isso numa aula leva mais tempo. Então, eu não vou levar o texto todo hoje. Dependendo de qual seja a recepção, aí você depois se manifesta, eu poderia continuar com o texto na próxima aula, ou então passar para outro texto, e aqui fica só como prolegômeno, para que vocês percebam que há essas preocupações, né? Mas que a gente sabe que não tem nada de tão complicado assim, né? Então, a resposta a gente já tem. Mas que quando a gente começa, até ficamos na dúvida, né? Então, como esse curso é pensado para a gente que vai começar, que está começando, então trazemos isso, mas que fique claro que a maioria desses problemas, na verdade, não são tão problemáticos assim, né? São bem mais tranquilos, né? E os estudos da tradução e a teoria da tradução, que apesar de ser uma área nova, já dá conta desse problema sem maiores problemas, tá? Mas vamos aqui à nossa proposta. O primeiro degrau, né, que já vai ser um degrau em 5 degraus, né? Aí o primeiro degrau da escada, né? Sabemos que uma língua nasce da necessidade que tem as pessoas em comunicar-se, em compartilhar suas angústias, anseios, vivências, etc. Né? A língua, ao mesmo tempo que aproxima as pessoas, né, torna o convívio, essa proximidade viável, agradável, possível. Né? Não é só essa, a outra coisa também, mas a linguagem ajuda muito, né? Ajuda muito a gente se comunicar. E quando a gente não se entende, aí que surge o problema, né? Como dissemos antes, a tradução é necessária, pois as pessoas de grupos diferentes, que falam língua diferente, também precisam comunicar-se, né? Também sente a necessidade do convívio intercultural, como para dizer, eu não gosto muito desse termo, que é meio vago, né? Mas como costumam dizer, né? Mas isso, que as pessoas se comunicam e mesmo que um fala uma língua, outra sente isso, né? Quem mora em área de fronteira percebe isso, né? E quem mora então na região norte, na Amazônia, mais ainda, né? Que há tantas línguas para nossa felicidade, né? Significa mais manifestações, né? Não só linguística, como eu dizia, mas manifestações de tradição, né? De olhar o mundo, isso que eu falei no início, né? Por isso que é interessante são termos, né? Termos várias línguas, né? E não eliminar a língua, pensar que tem gente que pensa que todo mundo deveria falar uma mesma língua e aí acaba o problema. Não é por aí, né? Bom,
Se bem, num primeiro momento, quando se trata de comunidades próximas geograficamente, temporal e linguisticamente, a tendência natural, ou ao menos a mais frequente, é aprender a língua do outro, né? Esse fenômeno é frequente em regiões de fronteira, como dizia, facilmente constatado, por exemplo, na fronteira do Brasil com países hispano-americanos. Brasil está cheio de fronteiras, né? Mas também é mais interessante, mais intensamente o encontramos em regiões como na Amazônia, né? São Gabriel da Cachoeira, na Amazonas, onde convivem várias etnias com uma proximidade geográfica e cultural de intensa troca, né? E línguas diferentes, né? São Gabriel, de onde eu sei, são classificadas 16 línguas, né? É bastante esse plurilinguismo, né? É bem interessante. Isto para citar exemplos mais próximos, né? Brasileiros, amazonenses. Entretanto, a maioria das pessoas no mundo é monolíngue. Algumas bilíngues, poucas trilíngues. Por mais que na Europa se fomente a aprendizagem de várias línguas comuns, né? Isso se estuda. Mesmo um políglota, por mais línguas que domine, o número é pouco significativo se comparado com o total de línguas faladas no mundo, né? Fato constatado, podemos inclusive afirmar que seja óbvia a necessidade de um tradutor como intermediário para ajudar na comunicação com outras pessoas que não dominem nossa língua, nem nós a deles. Ou em textos escritos, né, estava falando mais da linguagem da comunicação falada, né, mas em textos escritos sejam científicos ou literários em outra língua, né, o que nos estudam, né, tem muito isso, né, tanto que você vai fazer um mestrado, pede que você tenha que ter uma língua estrangeira, né, e se vai fazer um doutorado, tem que ter uma segunda língua estrangeira, e depende, por exemplo, em filosofia, você não pode ter uma língua da mesma família, da mesma rama. Por exemplo, se você faz francês, aí a segunda língua não pode ser italiano, nem português, nem espanhol, né? Tem que ser assim, alemão, grego, né? Outra língua, né? Isso para filosofia e para outros cursos também, né? Vocês sabem que você pede uma língua estrangeira para mestrado e duas línguas estrangeiras para doutorado, né? Porque a pessoa não pode ficar contando com a tradução ou com um tradutor, né? Porque não tem tanto tradutor assim, e, bom, isso tem um custo também. E como são textos também específicos da área, às vezes o mesmo tradutor, se não conhece essa área, não vai ficar um pouco perdido, né? Bem, numa comunicação direta, ou seja, entre duas pessoas que dominem a mesma língua, há um emissor e um receptor, né? Papéis intercambiáveis quando se trata de um diálogo. Isso aí é até engraçado, né? Para a gente que estuda, né? Claro, sabemos que isso também desde Aristóteles já falava disso, né? Um emissor, um receptor e o texto, né? O discurso, né? O que se fala, né? O que se transmite. Isso aí, desde o grego já se tem conhecimento disso, mas para vocês não, mas para quem já é mais antigo, no século passado, houve um gênio que falou a mesma coisa em inglês e ficou famoso. Que estudaria, no estudo linguístico a gente estuda isso, né? É uma coisa que os gregos já falavam, né? Mas, enfim, sabemos disso, né? Porém, quando precisamos comunicar-nos com outras pessoas que não dominem nossa língua, nem nós a dela, né, dessa pessoa, entra um novo personagem em cena, né? Esse novo sujeito, que servirá de intermediário, é o chamado tradutor. Desta forma, além de emissor e o receptor, o terceiro membro da comunicação, estamos falando de pessoa, né? O tradutor. Cumpre um papel duplo, porque é receptor em relação ao emissor e emissor em relação ao receptor, né? É bonito isso, né? Esse papel duplo, né?
do tradutor, né? Sim, identificamos qual seria ou qual é a função do tradutor nesse último esquema de comunicação. Mas a questão, problema levantado aqui nesse ensaio, precisa ser trabalhada, né? A tradução é possível? Esse terceiro sujeito da comunicação, de fato, pode realizar essa missão que lhe cabe, né? Podemos dizer numa língua o mesmo que dito em outra e sermos compreendidos. Essas são as questões que surgem. Para que não entre em desespero, isso sim, isso tem, mas a gente tem que ter clareza. Essas são questões que a gente tem que se colocar, né? E principalmente um professor, né, que vai dar uma aula, um aluno vai perguntar, né? Então, o professor tem que saber que existem que podem surgir essas perguntas, essas dúvidas, né? E saber respondê-las, né? Bem, sabido é que a comunicação pela linguagem se dá através da palavra ou conjunto de palavras, frase, quando formada sentido completo, né? Orações, quando além do sentido completo traz uma ou mais verbos, né? Isso por causa do que vem a seguir, tá? Eu sei que todos vocês já sabem, só para lembrar. Estudado, vejamos os dois casos, palavra e conjunto de palavras. No primeiro caso, para cada palavra de origem, deve haver uma palavra equivalente na língua destino. Já no segundo caso, o conjunto de palavras na língua destino deve ter o mesmo sentido do que o conjunto de palavras da língua de origem. Isso para facilitar, é claro que podemos traduzir uma palavra em um conjunto de palavras, né? Ou vice-versa, né? Isso para ver essa questão da tradução de palavra e tradução de sentido, né? Se isto for constatado sempre, então a tradução será possível, né? Mas sabemos que não é sempre assim, então, mas há outras soluções, né? Mas a tradução seria possível, aceitável e eficaz, né? Sempre, né? Contudo, se nem sempre encontramos palavras e sentidos equivalentes, a tarefa do tradutor complica-se um pouco. Mas é o trabalho do tradutor. Se não acha a palavra, né? Às vezes acha a palavra, né? Porque às vezes a gente não conhece todas as palavras do dicionário, né? Então, é trabalho do tradutor procurar essas palavras, porque há, né? Quem domina mais de uma língua sabe disso, né? E vamos aprendendo, por isso que existe o dicionário, nos ajuda muito, tá? E a questão do sentido, né, ser equivalente, né, porque pode, que fala, não, porque saudade, você não pode falar saudade, não existe em outra língua, não, sim, mas você acha que a pessoa, porque fala outra língua, não vai sentir saudade? Então, está a questão dos sentidos que expressa essa palavra ou esse conjunto de palavras, né? E, claro, saudade não é... Quando eu falo, estou com saudade, o que estou querendo dizer? Quanta saudade tenho do meu colega de trabalho, quanto tenho dos meus netos, por exemplo, né? Posso falar saudade, a mesma palavra, mas tem conotações, né? Bem diferentes, né? Bem diferente, não é? A saudade de um dia não é equivalente à saudade de um ano. Imagine eu que estou também muitos de vocês também, né? Se ver há anos, pessoa, né? Eu não vejo meus netos desde que começou a pandemia, né? Então, a saudade é imensa, né? Mas a palavra é a mesma. Então, por isso que eu falo que temos que não achar que o problema é da tradução, intraduzível. Não, dentro do português, a palavra saudade tem nuance, né? Depende, né? de que não é uma coisa fixa, vai acompanhando não é só uma palavra, né? Vai acompanhado de outras palavras, de outras orações, de outras frases, né? Vai dentro de um contexto, né? Eu lembro quando fazíamos o doutorado na UFRJ, né? Tinha uma placa aí, né, na entrada da Faculdade de Letras, e veio um engraçado que embaixo da Faculdade de Letras escreveu de letras e de frases inteiras. De letras, palavras e frases inteiras. Não,
levar ao pé da letra as coisas, mas é todo um contexto, né? Não é só uma palavra, não podemos ficar presos a uma palavra, né? Bom, no primeiro caso, para a tradução ser possível, faz-se necessário que para cada palavra, numa determinada língua, exista outro equivalente na língua destino. Isso acontece com frequência. Todavia, vários casos, em que não encontramos uma correspondência exata ou se encontramos, pode ser próxima, né, porém não exatamente igual. Palavras com significados similares, mas não idênticos. Né? Mas isso não chega a ser um problema. Né? No segundo caso, temos mais chance de êxito, né, quando trabalhamos com sentido, né? Pois, se trabalhamos com sentido da sentença, frases ou orações, são palavras ou palavras e verbos, né, que não deixam de ser também, o verbo também é uma palavra. Bem, já vimos no apropriado exemplo italiano, aqui que é interessante chegar, em que o provérbio tradutore, se traduzido ao português, por um lado, palavra a palavra, teríamos tradutor traidor, né? Fazendo referência a esse terceiro sujeito mencionado antes, né? O tradutor. O tradutor seria um traidor, né? Por outro lado, se traduzindo o sentido da sentença, teremos a tradução, pode ser a tradução trai ou a tradução pode ser traiçoeira, né? Fazendo referência ao ato de traduzir, não ao sujeito, né? O sujeito é uma ação, um verbo, né? Neste oportuno exemplo, verificamos que uma frase italiana é traduzida para uma oração portuguesa, em língua portuguesa, né? Pois faz-se necessária a inclusão de um verbo que não tinha em italiano, né? Que seria trair, ou dois verbos, né? No caso, quando é poder e ser, né? Isso se deve a uma particularidade do português, também encontrada no espanhol, né? Casos similares encontramos ao traduzir francês em inglês, que também é transformado em orações em português, acontecendo mesmo em espanhol. Isso não é um demérito à língua, nem da possibilidade de tradução. Pelo contrário, é uma constatação de uma qualidade da carência de correspondência léxica exatos, podemos trabalhar com a ideia da sentença, né? E bem interessante esse exemplo, porque aí não passa a ser o tradutor visto como um traidor ou como na Torre de Babel, né? Seria um pecador, né? Não está traindo, né? Na verdade, a tradução que pode ser traiçoeira, mas o fato de a tradução ser traiçoeira não quer dizer que não possa ter a tradução. Não é? Isso indica que precisamos tomar atenção para fazer a tradução, porque pode ser traiçoeira. Então, a gente tem que andar com cuidado ali para fazer uma boa tradução. Isso não impede, né? Atenção, não impede a tradução e não significa que a tradução seja impossível e não está desmerecendo a tradução, muito menos o tradutor, né? Então, são reflexões que a gente tem que ver. Como eu dizia, se uma pessoa que não conhece pega ao pé da letra e pode mal interpretar isso. A gente tem que ver que não é bem assim, e tanto não é bem assim, é porque existe a tradução e a gente consegue traduzir. Né? Eu estava procurando material, estava vendo do alemão, né? O alemão traduzindo tudo, né? E para nossa sorte estava traduzido. Aí pude acompanhar e entrevistar vários tradutores, e um disse que era falando uma das grandes qualidades da tradução era que porque a tradução podemos falar de uma literatura universal, né? O que é uma literatura universal? É literatura escrita em uma língua, mas que é conhecida digamos assim, em muitos lugares, né? Com falantes de outras línguas. Por quê? Graças aos tradutores, porque são poucos os que conhecem todas as línguas, né? Todo aluno de letras lê vários clássicos da literatura universal, mas pode ser Herman Melville, em inglês,
Anton Chekhov em russo, e, bom, e por aí vai. E quem sabe inglês, russo, japonês, francês, alemão, sabe? A gente até conhece algumas, né? Mas todas não. A gente tem um contato com a chamada literatura universal graças à tradução. Né? Se não fosse a tradução, não existiria uma literatura universal. Toda a literatura seria regional, né? Daquele lugar, daquela língua, daquele momento. Né? Bom, vamos acelerando aqui. Precisamente aqui está a chave para entender por que os computadores são capazes de tantas façanhas como mandar um homem à Lua, para citar um exemplo, ou porque um robô joga muito bem xadrez, bem melhor do que a maioria das pessoas, né? Com certeza melhor do que eu, mas não é tão primoroso na hora de traduzir com eficiência um texto, né? Apesar dos grandes avanços dos últimos anos. E, aliás, nos últimos anos, aí acrescento desses últimos 2 anos também, é impressionante como está mudando isso, né? Está se chegando a os tradutores estão trabalhando cada vez melhor, os tradutores de computador, né? Isso se deve ao fato de que o tradutor automático trabalha principalmente com palavras, uma de cada vez, e não com o sentido da sentença, muito menos com imagem. Atualmente estão em textos tradutores com memória de sentido, né? E mais ainda, né? Então, agora está trabalhando com isso. O mesmo acontece, por exemplo, com o corretor, né? Se você vai escrever no editor que corrige, mesmo português, corrige, ele te avisa se há problema, não, aqui pode, verifique se não precisa de classe, verifique se não, te dá algumas dicas, não só marca problema, como sabe que pode se repetem certas, né, certas sentenças, então ele tem memória que não falta, né, e aí chama a atenção que pode ser diferente, né, e avisa, mas está melhorando muito, né, mas ainda o nosso trabalho precisa do nosso trabalho, né? Pois bem, ao que parece, a tradução é possível, de preferência se realizada por uma pessoa, um tradutor, e não por uma máquina, né? Um tradutor automático, perdão. Voltando ao início, a afirmação de que a língua, expressão oral ou escrita, pode ser definida como um código de comunicação, uma tecnologia, um determinado grupo social, geográfico e histórico definido, nos deparamos com algumas curiosidades. Por exemplo, é interessante notar que o vocábulo chocolate se diz de uma maneira muito parecida em várias línguas. Aí, né, na época, eu comecei a procurar muita língua, né? Pois trata-se de um alimento que tem uma única origem, né? Não é o mesmo que o kiwi, que surgiu depois, né? Bom, e que foi introduzido no hábito alimentar nos 4 cantos da Terra, né? Também não todos, mas em boa parte, né? Então, em espanhol e inglês se escreve igual, né? Igual ao português, mas a pronúncia é diferente, né? Em francês, chocolate. Em italiano, chicolato deve ser, né? E aí em norueguês, a pronúncia é parecida com chocolate. No tradutor do Google, né? Ele bota, se você colocar a palavra, ele fala também o som, né? Aí é interessante ver. Bom, e por aí vai, né? No entanto, como dizer uma fruta ou uma verdura só conhecida por um grupo? Como dizer um prato típico consumido apenas por uma comunidade? Como dizer, por exemplo, tapioca ou biju em italiano? Né? A professora Silvia, que foi minha colega nesse texto, ela falou algumas coisas dessa dificuldade. Eu recentemente traduzi uma crônica de José Aldemir, Memória de Sabores, né? Claro, aí aparecem uns sabores e umas frutas, uns pratos que são típicos da Amazônia, e como traduzir isso para o espanhol, né? Aí temos que ver, a vezes porque o Peru também tem uma parte que tem as mesmas tradições, né? Parecidas, né? Então a gente utiliza essas palavras, né? Ou na Colômbia, né? Mas mesmo assim, um espanhol na Espanha
não conhece, né? Então, aí surgem alguns problemas aí com relação à comida, né? A pratos típicos. Um dos maiores problemas, mesmo você falando a língua, eu acho que o maior problema que tem é na hora de se alimentar. Você vai, lá, vai para Buenos Aires, vai para Quito, no Equador, né? Uma cidade. Não, eu falo bem espanhol. Chega lá, o que você vai pedir? Se for pedir Coca-Cola, aí não tem problema. Mas se você for pedir um prato de comida, aí tem que conhecer, né? muda, né? Bom, diante disso, fica claro que nenhuma palavra ou sentença vai nos dar o sentido exato exato, né, desse particular alimento. É semelhante à explicação que possamos dar sobre uma determinada cor a quem nunca enxergou, né? O receptor não vai entender, pois não o conhecer nem nunca experimentou o fenômeno, né? Nesse caso, a tradução fica comprometida, né? É como falar a diferença do vermelho para o azul para quem não enxerga, né? Fica difícil traduzir particularidades culinárias, né? Já que se trata de objetos, sentimentos ou experiências muito específicos, locais, né? Praticamente desconhecidos fora da fronteira desse grupo regional, mas que serve de consolo, né? Isso na mesma língua também acontece, né? Porque, assim, não sei, quem conhece em Portugal, o que é uma tapioca. Agora a tapioca está ficando famosa, né? Mas antes, um biju, tá? Esses pratos todos né? do norte, né? Que em Portugal não existe, né? Não se conhece. Bom, e não vamos esquecer dos colegas aqui presentes, que há de outros lugares também, né? Também a comida, né? As comidas típicas de cada lugar, do sudeste, do sul, né? Tem nomes específicos, né? E outra curiosidade, né? Fruta, verdura, muda de nome dependendo mesmo em português, né? Como se usa, né? O que é uma mexerica, depende de onde você está, né? Muda, né? Dependendo da região, tem outro nome, tá? Então, bom, sem dúvida, este primeiro degrau da nossa metafórica escada deste prolegômeno é o mais complicado, mas não tão complicado, né? Mas é o mais tenso, pode dizer, o que dá maior polêmica e de difícil conceituação teórica. Hoje em dia penso que não é tão difícil assim. Sugerimos então que passemos para o próximo. Bom, esse próximo, vamos parar por aqui, porque já passou de uma hora falando, estou falando muito, né? Depois vemos aí. Bem, seria isso? Por ahora, meus alunos, né, quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Eu consigo de um texto assim de poucas páginas, consigo falar bastante e principalmente nesse caso em que, como eu disse, estou mudando isso, né? E em outros pontos, né? Que hoje em dia também ainda mais, né? Daqui a pouco vai ser necessário escrever outro texto. Bom, deixa só parar aqui.